Olá, ser de luz! Bem-vindo a este canal. Eu sou a Lely Marques e estou com você nessa travessia, trazendo reflexões, orientações, dicas, sugestões para que você possa trilhar o melhor caminho no rumo ao seu despertar. Muito se fala hoje em dia em boa comunicação, em alta performance na comunicação. Muitos profissionais excelentes da área de comunicação estão vindo a público, vendendo mentorias, coaches, mentores, profissionais da área, trazendo uma luz para muitas pessoas que precisam vender, que precisam se comunicar e muitas vezes se sentem bloqueadas e se sentem incapazes de comunicar os seus produtos, os seus serviços ou mesmo se comunicar com pessoas próximas. Com a ascensão da comunicação, das redes sociais, a forma de se comunicar está mudando cada vez mais. E não é só a forma de se comunicar nas vendas, nas redes sociais, é a forma interpessoal de se comunicar, é a forma de se comunicar em casa, com a sua família, com quem está mais próximo a você, com os seus colaboradores, com os seus clientes, com pessoas que lhe servem. A forma de se comunicar está mudando. Sim, por conta da informação, por conta da tecnologia, por conta de estarmos todos nos comunicando muito através do celular e às vezes deixamos a nossa comunicação pessoal olho no olho de lado. Mas existe um mundo na comunicação que ninguém fala, que é o principal portal onde a gente precisa atravessar para que a gente possa desenvolver de fato a boa comunicação com quem está fora, a boa comunicação profissional e pessoal. E essa travessia e esse portal, ele vai para dentro, ele não está fora, que é a comunicação com a gente mesmo. A comunicação comigo, com o meu eu interno. Muito se fala em alta performance na comunicação. Muitas técnicas, muitas dicas, muitas sugestões, muitas dinâmicas, muita coisa. Dizendo a oratória perfeita precisa de um timbre de voz perfeito, de uma entonação perfeita, de artimanhas, de artifícios, de coisas que vão te fazer se comunicar melhor, a imagem, a linguagem não verbal, a comunicação através da imagem, tudo isso vende? Vende. E não é só para o seu cliente, isso vende no seu ambiente social, isso vende dentro da sua casa, com seus filhos, mas o que muito poucos estão falando é aquela comunicação interna, a comunicação conosco mesmos, a comunicação que vem de dentro para fora. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não adianta buscar alta performance profissional se dentro de você há muitos ruídos relacionados à comunicação. E técnicas de comunicação, técnicas de linguagem não verbal não funcionam em gargantas bloqueadas por traumas. Você pode ter todas as técnicas, ter a melhor voz, a melhor oportunidade para falar. Mas se existir um bloqueio interno em você, você vai engasgar. E eu não estou falando isso da boca para fora. Quem está falando isso é uma mulher, uma menina. Dentro de mim ainda existe aquela menina que passou por muitos momentos na vida de bloqueios da voz. Hoje, nesse vídeo, eu não vou compartilhar a minha história, mas a minha história é feita de altos e baixos na comunicação. Hoje eu entendo qual é a minha missão dentro da comunicação. Eu tive que trilhar por caminhos profissionais na comunicação
onde muita mudança se fez necessária, onde houve muita busca teórica, houve muita busca técnica, mas também houve busca interna para me entender, para me autodesenvolver, para me autoconhecer. O autoconhecimento é a maior chave para qualquer desbloqueio na vida, financeiro, comunicacional, relacional, para qualquer bloqueio. Talvez o que eu vou falar aqui você já tenha ouvido em outras situações, em outros momentos. Mas a consciência que eu trago para que você possa refletir o quanto a forma com a qual você se comunica hoje está diretamente conectada com a sua primeira infância. Tudo o que nós vivenciamos, não só depois de nascermos, mas antes mesmo de nascermos, enquanto ainda estávamos na barriga da nossa mãe, por energia, por memória energética, nós carregamos algumas coisas que acabam reverberando no futuro, na nossa comunicação. Mas depois de nascermos, na nossa primeira infância, nos primeiros anos de vida, a forma como os nossos pais se comunicavam entre si, a forma como eles se comunicaram conosco, a forma como nos foi permitido falar ou calar, ou o quanto algo que nós queríamos expressar foi polido, foi podado ou foi muitas vezes ridicularizado, hoje se manifesta de diversas formas na forma como nós nos comunicamos com os outros. E mesmo que a gente vá trilhando um caminho de crescimento, de amadurecimento pessoal, existem alguns traumas, alguns bloqueios, algumas travas que estão gravadas no nosso subconsciente. É uma programação que há. Nós somos consciência. Nós não somos isso que a gente vê. Isso é uma casca. Isso é um robô. Isso é um computador. E tudo o que a gente vive desde antes de nascer, desde estarmos na barriga da nossa mãe, é de alguma forma programado em nós. Tudo que passamos na nossa vida, e especialmente momentos mais traumáticos, momentos que nos fazem, que nos geram uma emoção muito forte, muito intensa, automaticamente há um registro dessa sensação. Um registro vibracional, um registro mental que fica armazenado, vamos dizer, na nossa nuvem. Imagine-se como um computador. E você vai e segue a sua vida, você passa por desafios, você acredita que você já superou todos eles, especialmente os bloqueios da voz. De repente, uma situação qualquer na fase adulta, um gatilho é ativado. Você não lembra do que passou, você não lembra dos seus traumas, você não sabe dos seus bloqueios. Mas quando aquele gatilho que você nem sabe o que é e que existe é ativado, o que acontece com a sua comunicação? Ela é bloqueada. Você não se sente capaz de falar. E eu não digo só falar em público, falar numa palestra ou falar assim para uma câmera, mas falar com quem você quer que te ouça. Falar com seus filhos, falar com seus pais, falar com seu cônjuge, falar com seus funcionários, se impor com as pessoas que você precisa se impor. Esse ruído interno que fica e esse bloqueio que você nem sabe que existe, ele se manifesta nos momentos mais inesperados. E o que nós chamamos muitas vezes de procrastinação, o que nós chamamos de vergonha, o que nós chamamos de medo, tudo isso nada mais é do que uma programação ligada a um trauma, a um sentimento muito forte que você sentiu geralmente na infância e que reverberou na sua voz, na sua comunicação e na sua coragem de expressar o que você quer expressar. Nesse vídeo eu estou aqui para te trazer uma mensagem.
Há sim uma luz no fim do túnel. Nada está perdido. O que você tem dentro de você, a sua voz, a sua verdade, o seu conhecimento, tudo que você já investiu para saber o que você sabe, pode sim ser comunicado. E não precisa dessas 500 mil técnicas de oratória e poder de persuasão que muitos estão ensinando. Eu não julgo, eu uso, mas eu uso com consciência. E é esse convite que eu quero deixar para você. Aprenda técnicas de comunicação, aprenda técnicas de linguagem não verbal, aprenda todas as técnicas que você puder, mas use-as com consciência. Você é uma consciência e você tem uma essência. Você não precisa falar como todo mundo está falando, você não precisa se vestir como todo mundo está se vestindo, nem fazer todos os procedimentos faciais que todo mundo está fazendo porque você acredita que talvez assim você venda mais. O que vai fazer você vender mais é você falar com a sua verdade. O que vai fazer você ser ouvido pelas pessoas que você ama vai ser você falar com a sua verdade, permitindo que a sua voz se expresse, se manifeste. Aquela voz que vem lá do fundo. E a melhor forma de você atravessar esse caminho e entender todo esse contexto é o autoconhecimento. Está em fazer as pazes com você mesmo. Está em buscar o autoconhecimento sobre quem você é, em essência, sobre quais são as travas que te impedem de dar um próximo passo, sobre quais foram os bloqueios que te impediram por muitas vezes na sua vida de ir além. E o principal de tudo isso, ressignificar as tuas dores, perdoar a quem precisa ser perdoado, especialmente você mesma, libertar-se dessas amarras invisíveis que são essa programação, liberar a sua nuvem, fazer um reset geral para que então você possa começar uma nova programação. Esse canal foi feito especialmente para isso. Por hoje eu vou te deixar essa sementinha aí no seu coração. Mas se você quiser saber mais, eu te convido a conhecer a Travessia. Entra no meu Instagram, @Lely, com 2 L's Y, Lely Marques, está aqui embaixo, com 2 S's no final. Lá você vai ter acesso a um link que vai te levar para a Travessia, para te ajudar nesse momento de transição. Mais do que nunca, é necessário que nós, seres humanos do bem, que não queremos ser interessantes ao invés de interesseiros, mas queremos ser interessados. Ser interessado é muito melhor do que ser interessante, porque alguém que é interessado, ele manda uma mensagem para o outro de que o outro importa. Eu me importo com o que você pensa, eu me importo com o que você sente, eu me importo em te ouvir. Então, seja um interessado e não o interessante ou o interesseiro, porque o interessante é um interesseiro disfarçado. Você pode ser muito interessante, mas antes de ser interessante, seja interessado. É com você que eu estou falando, é com essa consciência que já entendeu o jogo e está querendo se posicionar e sente que existe um lado desse jogo que não está muito alinhado com a sua essência. Não é bem aí que você quer estar, mesmo ouvindo muitas narrativas convincentes. A sua essência, a sua consciência te chamam para um despertar diferente. Eu estou aqui para te ajudar com esse despertar, para te auxiliar, para que você possa fazer essa travessia junto comigo. Por hoje eu fico por aqui, mas eu conto muito com você para a gente fazer esse canal crescer e chegar a mais pessoas. Quanto mais você me ajudar,
mas nós juntos vamos ajudar mais pessoas a trazer uma visão um pouco diferente sobre a forma de se comunicar, de se relacionar e especialmente de transcender nessa vida presente. Nós podemos ser tudo o que nascemos para ser e nós nascemos para ser felizes, prósperos, saudáveis e amorosos. A nossa natureza não é pecadora, não é horrível, não é suja. A nossa natureza é luz e nós precisamos buscar essa luz. Então, conto com você para se inscrever nesse canal, ativa o sininho, assim você vai ser notificada a cada novo conteúdo que eu postar aqui, você vai receber informação, vai poder ter acesso a esse conteúdo que eu estou preparando com muito carinho e não esquece de enviar, compartilha com mais pessoas, assim você me ajuda a melhorar esse trabalho cada vez mais. Conto contigo, ser de luz, e vamos juntos expandir, crescer em consciência, de dentro para fora. Tudo que for reverberar à nossa volta vai ser positivo e vai vir para o mais. Não existe a possibilidade de você estar vibrando no mais, no positivo e na prosperidade e não atrair isso para a sua vida. Essa é a minha mensagem de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Gratidão.